Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós que nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer demais também a Caribou Filmes, que é onde a gente está gravando aqui em Rio do Sul, nesse estúdio maravilhoso, e também ao João, nosso produtor. Tamo junto, João. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu já queria ter trazido há bastante tempo. Ela que é empreendedora no ramo de beleza há 14 anos, proprietária do Fiore Centro de Beleza e que compartilha suas experiências por meio de palestras, ajudando outras empresárias a crescerem com propósito e inspiração. Seja muito bem-vinda, Tainá Koenig. Boa noite, é um prazer para mim estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história e acredito que vai ser de grande valia aí para todos nós. Obrigado por ter vindo. E eu falei certo? Koenig. Até fiz assim, Koenig. Koenig. Eu sempre brinco que é o meu sobrenome. Esse sobrenome, na verdade, não tá na minha certidão de nascimento. Então, eu brinco que é meu sobrenome artístico. É o sobrenome da minha mãe, que eu sempre gostei muito, mas na minha certidão eu fui registrada só com o do meu pai. Então, eu brinco que é meu sobrenome artístico aí para as pessoas, porque, na verdade, né, sou registrada aí só com o do meu pai. Legal. E quem é Tainá? Como chegou até aqui? Onde estudou? Onde nasceu? Então, a Tainá nasceu em Ituporanga, né? Sou nascida lá. Logo depois viemos para Rio do Sul. Meu pai era gerente de uma loja e ele foi transferido para cá. E desde sempre, desde que eu me conheço como pequena, eu ando nesse mundo da beleza. A minha mãe e a minha irmã vêm dessa área também. Lembro-me desde pequena participando, né, dos cursos do Senac com a minha mãe e com a minha irmã, que elas são formadas, a minha mãe como manicure há mais ou menos uns 20 anos e a minha irmã também como cabeleireira há muitos anos. O primeiro salão da família foi na garagem de casa, então eu lembro assim, eu pequena brincando, né, pelo salão e sempre tive contato com esse meio. Aos 17 anos, eu entrei nessa área realmente assim, mas mais de paraquedas, porque eu entrei realmente para auxiliar a minha irmã num processo que ela estava de final de ano e precisava, né, de uma mão ali para ajudar. Mas eu nunca tive realmente a intenção de trabalhar com isso. E aí as coisas foram acontecendo, né? E acredito que Deus, ao longo dos anos, me mostrou que realmente esse era o caminho. Porque de ambas formas eu tentei sair da área da beleza, mas ela não saiu de mim. E então, ao longo dos anos, né, eu fui construindo aí a minha carreira, o meu nome, né, também na área da beleza. E hoje é algo que eu amo e tenho muito orgulho do que eu faço. Quando tu fala eu tentei sair, o que tu conseguiu inventar nesse período que tu tentou, arriscou? Enfim, que faz parte da jornada também, né? Sim. O primeiro passo, né, que eu tive, o primeiro deslize foi trabalhar num setor de tecnologia na TIM empresarial. Tinha, na época, a gente fazia aquelas ligações por telefone e agendava para o vendedor ir até a empresa oferecer, né, o plano, enfim. Então, eu fazia essa parte de telefonia, né? Então, saí do salão, fui trabalhar na TIM, fiquei uns meses trabalhando lá. Aí, depois acabou que não deu certo, voltei para o salão. No meio disso, também trabalhei numa padaria, fui balconista, né, de uma padaria, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Então, assim, eu tentei fugir disso, mas acabou que sempre eu retornava para o salão. E quando a minha irmã realmente saiu e eu fiquei sozinha, era grandes responsabilidades em cima de mim e eu era muito nova. Eu achava que eu não era capaz de dar conta daquilo tudo. Eu era extremamente insegura também. Tentei fazer outras... Na verdade, eu fiz outras entrevistas. Nossa, para escritório, para contabilidade, as pessoas até falavam, gostei do teu perfil, gostei de ti, mas ninguém nunca me chamava. E naquele meio tempo eu fui ficando no salão, né? Porque quando a minha irmã realmente saiu, eu fiquei, mas as clientes que tinham foram embora, porque ninguém queria fazer cabelo com uma menina de 18 anos. Então, realmente, por mais que eu já tinha a estrutura do salão, eu tive que começar do zero. Então, para mim, realmente foi muito desafiador. E eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Então, foi onde eu fui atrás de outros empregos, outras oportunidades, mas nada dava certo. Isso era na garagem de casa ainda? Não, isso já era
no pátio da catedral, que depois, né, de muitos anos, a minha irmã montou o salão dentro do pátio da catedral. Certo. Lá trabalhava ela e a minha mãe ainda. Certo, daí tu tava lá Eu nesse tava período. lá, exato, tava lá naquele período. E nada dava certo de outros, né, negócios, enfim, e eu fui ficando no salão. E minha mãe falava, fica aí, vai me ajudando, que uma hora vai dar certo. E daí as coisas foram evoluindo, entende? Então, depois de muito tempo, com mais maturidade, eu entendi que realmente esse era o meu caminho, entende? Uau, uau. E aí, o que tu estudou depois disso? Como é que deu o próximo passo? Como é que tu superou essa demanda quando a tua irmã saiu? O que tu fez? Ficou junto com a tua mãe? Fizeram umas promoção maluca pra trazer gente? Como é que foi? Era mais um período difícil, né? Sim, era mais ou menos assim. A minha mãe obrigava as clientes dela a fazer cabelo comigo. Ela quase batia nos clientes. Desconto, voucher. Vai lá fazer uma escova com ela. Faz uma escova com a minha filha. E, claro, eu fui fazendo bastante cursos também, né? Que isso foi me ajudando a perder, né, a minha insegurança. Porque, na verdade, eu acredito que todo mundo, quando a gente começa algo novo, a insegurança, ela faz parte, né? Só que aí juntou a insegurança com a imaturidade, por ser muito nova, então aquilo era um desafio muito grande para mim naquela época. Hoje, claro, eu entendo que tudo que eu passei da forma que foi, fez eu chegar onde eu tô, né? Mas eu precisei ter esse processo. Então, foi onde eu comecei a fazer bastante cursos. Na época, tinha a Majarré, onde ela trazia bastante cursos para Rio do Sul, da Alpha Parf. Então, eu ia fazendo bastante curso mão na massa, para eu realmente perder o medo de atendimento. Aí, ao longo dos anos, eu também fiz faculdade, eu sou formada em estética e imagem pessoal, o que me ajudou bastante a desenvolver as outras áreas da beleza e realmente eu ver que o que eu queria era aquilo e era a parte de cabelo. Porque na faculdade a gente acaba tendo contato com outras áreas, né? Corporal, facial, a gente acaba tendo ideias mais teóricas, né? Do que você pode trabalhar, como um visagismo, por exemplo. E aquilo ali realmente foi me formando, né? Para eu realmente entender que não, era de cabelo que eu gostava e que eu ia fazer dar certo. E daí, na época, muito nova, ia atendendo uma amiga, depois atendi a amiga da amiga, e assim foi indo, e eu fui formando a minha clientela. Inclusive, eu tenho clientes que são minhas clientes até hoje, eu sou muito grata por isso, porque além de tudo, a gente vê que realmente a gente faz com amor, né? Eu tive clientes que foram crescendo junto comigo, né? Tanto de idade, como também de desenvolvimento. Então, eu fui melhorando, as clientes foram acompanhando, não me abandonaram, ficaram comigo. Isso realmente é muito importante, assim, pra mim. A gente vê que realmente, quando você faz com amor, as coisas realmente acontecem, né? Que bacana. E aí foi um período lá junto com a tua mãe ainda, provavelmente alguns anos. E a decisão de sair dali e estar onde você está hoje, assim. Quanto tempo? Como é que foi essa transição? Essa parte foi, assim, uma parte bem... Como eu posso dizer? Desafiadora, talvez. Desafiadora, bem delicada, porque trabalhar com família às vezes é bastante desafiador. Então, chegou num momento da minha carreira que eu percebi que para eu criar mais asas, para eu voar mais, a gente precisava tomar rumos diferentes. Porque também chegou o ponto que a minha mãe, ela se tornou massoterapeuta, né? Minha mãe é massoterapeuta até hoje, inclusive. E acabou que ela precisava de um lugar que fosse mais silencioso para ela poder estar fazendo as massagens. E o salão, a gente sabe que é um local que tem muito mais barulho. Barulho de secador, pessoas andando, falando. Então, aquilo ali não estava mais fazendo sentido para nós duas. E foi aonde, em 2017, a gente resolveu se separar, né? Ela abriu o estúdio dela, né, de massagem, e eu continuei com o salão. Logo ali depois que a gente estava com o salão na catedral, a gente foi para o salão atrás da prefeitura, a gente montou um salão lá, mas aí a gente pegou enchente naquele local e daí a gente se mudou para o endereço que eu estou até hoje, que foi em 2016, eu estou lá até hoje, que é ali na Avenida Oscar Barcelos. Então ali eu segui, né, carreira solo, digamos assim, e por muito tempo eu também trabalhei sozinha, né? Foi um processo até eu chegar hoje na gestão que eu tô, com a quantidade de pessoas que trabalham hoje comigo. Porque eu sempre comento que a gente aprende, a gente se desenvolve a fazer cabelo, a fazer maquiagem, ou qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na vida, mas a gente não aprende sobre gestão. Então eu fui aprender sobre isso, a importância disso faz 6 anos atrás, né? Então, por muito longos anos eu também trabalhei sozinha, né? Nessa trajetória, até realmente eu começar a abrir mais asas e contratar pessoas e trabalhar com mais pessoas dentro do salão.
E desde o início já era esse nome, Fiore? De onde veio esse nome? Por quê? Então, quando a minha irmã resolveu abrir o salão, ela pediu muito para Deus, né, um nome que trouxesse algo que realmente remetesse a algo importante. Ela sempre gostava muito de flor, gosta até hoje. E ela, um dia tomando banho, veio um estralo, Fiore, que significa flor em italiano, né? Não tem ninguém que é italiano na família, mas realmente foi um nome que tocou ela e ficou Fiore Centro de Beleza. E como foi algo que eu sempre brinco que eu herdei, né? Era algo que eu herdei de família, eu tenho muito apreço por isso e também tenho muita honra, né? Então, por isso eu não quis mudar. Claro, hoje no meu Instagram, nas minhas redes sociais, é Tainá Koenig, mas eu sempre deixo o Fiore lá, porque eu gosto de lembrar de onde eu vim, entende? Lembrar como tudo começou. Então, por isso, realmente, eu não quis mudar o nome, trocar, só realmente acrescentei o meu nome mesmo lá pra... E tu chegou a trabalhar com a tua irmã após sair da tua mãe ou não? Ela trabalha contigo até hoje? Ela seguiu a carreira dela? Ela seguiu a carreira dela. Um ano depois, ali, que eu iniciei no salão, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, ela saiu. Ela, né, hoje não trabalha mais com isso, e foi onde eu comecei... Assumir. Todo o processo, que foi bem desafiador. Ela só te ajudou no nome. Quase isso. Entendi. É tipo, na época, a gente tava falando um pouco de tecnologia antes, o cara do Napster ajudou o cara do Facebook a tirar o The Facebook. Não, só Facebook. Então, ele teve lá a ajuda dele, né? que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Que carrega um legado, uma história que te impulsiona até hoje. Com que certeza. Bacana. E hoje, quantos profissionais no salão? Como é que tá hoje, assim? Só pra gente, eu entender o momento atual, pra gente fazer essa trajetória. Hoje a gente está atualmente em 4 profissionais no cabelo, 2 na unha, 2 na recepção e 1 na parte de maquiagem. Uau. Então a gente está aí numa equipe, acho 9 pessoas, né? Então a gente está numa equipe que eu considero bem grande, assim, pra mim é um sucesso, assim, estar, né, com uma equipe maior, porque não é fácil, né, comandar pessoas, é bem desafiador mesmo. Então, para chegar, né, a essa quantidade de pessoas que estão há mais de 2 anos no salão, para mim realmente é um sucesso. E pessoas confiáveis, que entregam realmente um serviço bacana, que teu cliente volta, né? Tu tem que estar sempre próximo. É um propósito, né? As pessoas, quando trabalham com a gente, eu acredito que elas precisam estar dentro do nosso propósito, né? Precisa fechar muito o pensamento, a ideia, a forma de trabalhar, a comunicação. Isso é algo que eu trabalho muito dentro, né, do salão. A gente tem uma comunicação muito assertiva, uma comunicação muito parecida. Claro que cada um tem a sua personalidade, a sua peculiaridade na hora de se comunicar com o cliente, mas a teoria precisa estar 100% igual. Não adianta você sentar na minha cadeira e eu te falar que você pode fazer A e você depois sentar na cadeira da colega e ela falar que A não pode, tem que ser B. Então, eu acredito que também, para as coisas funcionarem, para você trabalhar em equipe, você tá no mercado há 14 anos, tá com a agenda cheia, ter clientes que estão contigo desde o começo, você precisa realmente ter a tua linguagem, a tua fala muito bem alinhada com o teu propósito, né? E eu sempre falo para as meninas, a gente tem que trabalhar com verdade e com amor. Quando você entrega verdade e amor, não tem erro. Eu acredito que só vai para frente. E como é que você faz essa gestão dessa liderança, desse alinhamento de propósito? É mensal, semanal, diário? Como é que é essa reunião com o time? Como é que tu transporta a Tainá pro time todo, né? Acho que é isso, né? Hoje eu me divido em 2, né? Eu faço a parte ainda do atendimento nos cabelos, então eu atendo na cadeira. E eu também me divido no off na parte da gestão, né? Que por trás de toda empresa, todo negócio, precisa de uma gestão, tu precisa, né, de ter o olhar para as pessoas que trabalham contigo. Então, hoje eu faço reuniões mensais, né, com o time e faço 1 a 1 a cada 3, 4 meses. Então, onde eu sento com cada uma, alinho, né, dou feedback, a gente senta e faz o que precisa ser feito ali com aquela pessoa, desenvolve os pontos de cada um, trabalha onde precisa ser trabalhado. Isso é algo que eu venho desenvolvendo cada vez mais ao longo dos anos. Então, além disso, eu sempre faço essa parte de metas, estou sempre ali engajando a galera pra gente estar, né, motivada a um só propósito. Então, sempre tento ali estar próxima em relação a isso, porque eu acredito que o líder, ele precisa estar puxando, né? Então, eu preciso estar à frente realmente. E com o time
da recepção, eu acabo fazendo mais semanal, porque eu acredito que tudo começa na recepção, né? Então, agora eu tenho 2 ali, eu também separei. Tem uma que fica 100% no WhatsApp, trabalhando as vendas, trabalhando, né, o atendimento ao cliente, o pós-venda, que eu também acredito ser muito importante a gente saber o pós, né? Não é só até essa cliente vir e depois, né? Como é que ficou o resultado, esse produto que você está usando em casa, se está realmente sendo bom. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, hoje eu consegui dividir bem os setores entre as 2 e eu faço sempre semanal para estar acompanhando, vendo se tem algum problema, alguma coisa que a gente precisa ajustar. E é um órgão vivo, né? Negócio é um órgão vivo, a gente está sempre mudando alguma coisa, sempre melhorando, sempre mudando, alterando. Então eu vejo assim que é algo que é sem fim, não existe tu chegar aqui e agora é só continuar, né? A gente está sempre modificando, que automaticamente eu acredito que a gente está sempre crescendo, né? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente vai evoluindo, né? E onde tu busca teus diferenciais dentro do salão, teu atendimento diferenciado, ou algo que tu tenha diferente lá dentro, enfim, onde é que tu vai buscar isso, essas fontes de inspiração? Sim, há 3 anos eu faço mentoria, né? Eu tenho um gestor que ele é voltado para a área da beleza. E eu faço esse acompanhamento com ele também mensal, um acompanhamento VIP, onde eu trago todas as dores, todos os desafios que eu tenho dentro do salão e ele me ajuda. Que eu sempre uso a analogia de que eu estou aqui, o meu time está aqui, então onde eu levo elas junto comigo para cima. Só que acima de mim precisa ter outra pessoa, porque eu preciso também ser motivada, ser engajada, ser alinhada para eu conseguir transpassar isso para minha cliente, para minha equipe, que automaticamente vai refletir na cliente, né? Então há 3 anos eu faço esse processo, né, com esse gestor, onde a gente faz esse desenvolvimento estratégico, tanto do salão, da estrutura, como também a Tainá, pessoa profissional, gestora, que eu, como eu comentei, eu tive que me tornar, né, ao longo dos anos, batendo muita cabeça, quebrando a cara, chorando, errando, mas sempre aprendendo, né, de coração aberto para aprender. E também já fiz cursos de gestão de personalidade, gestão de mulheres, para entender um pouco mais, né, sobre perfis comportamentais, saber que as pessoas que trabalham com a gente são diferentes. E é aí que mora o segredo, né, porque eu acredito que o sucesso, ele vai morar na flexibilização. A gente vai precisar se flexibilizar. Quando você está em comunidade, em equipe, a gente precisa se flexibilizar, porque as pessoas acabam sendo diferentes. Então, eu sempre tento me desenvolver bastante nessa área, porque eu acredito que isso vai refletir, né, na minha equipe e automaticamente dentro do salão. Bacana demais. E quando você fala aqui que você compartilha a sua experiência em palestras, é tudo isso que tu viveu desde o começo, que tipo de palestra, para quem que é, como é que tá esse, é um novo projeto teu, uma nova fonte de receita? Então, essa é a ideia, chegar lá, né? Então, iniciou, né, começou isso com um processo de mentoria, há 1 ano atrás, onde eu iniciei essa parte de trazer toda essa parte de gestão que eu aprendi para outras profissionais da área da beleza, né? Outras cabeleireiras, empreendedoras que têm salão como eu. Confesso que eu não dei conta de tudo. A gente acha que a gente dá conta, mas de fato não é fácil. Foi bem difícil conciliar esse processo de dar a mentoria, de fazer a gestão do salão, atender também na cadeira, e eu tive que naquela época fazer uma escolha. E depois, naturalmente, aconteceu esse processo de palestras. A primeira palestra que eu fiz foi em São Paulo para mais de 120 pessoas, que daí sim eram totalmente profissionais da área da beleza. Eu fui num evento em Alphaville e lá eu contei toda a minha história, desde o início e tudo que eu fiz para chegar aonde eu estou hoje. E depois disso já participei de outras palestras, trazendo a importância do financeiro dentro de uma empresa, porque graças a Deus isso é algo que eu sempre tive muito sólido dentro do meu negócio. E a gente aqui na nossa região, a gente acaba sofrendo bastante com a questão das enchentes, né? Então, já passei por algumas enchentes também, graças a Deus nunca entrou no meu estabelecimento, mas a gente sabe que de certa forma a gente é atingido. Então, a importância da gente ter um financeiro muito bem alinhado, um caixa para esse tipo de situação. Então, hoje eu trabalho as palestras conforme a necessidade, conforme for
o pedido, o desejo do evento. Então, se for para a gente trabalhar mais sobre financeiro, a gente fala, porque a gente tem embasamento teórico sobre isso. Se for para falar mais sobre gestão de pessoas também, ao longo desses anos, como eu me desenvolvi bastante, desenvolvi a minha equipe, então eu consigo também trabalhar a palestra em cima disso. Então, as coisas estão acontecendo conforme a necessidade do evento. Agora, recentemente também, eu participei de uma palestra no Rio de Janeiro, então eu falei também mais um pouco da minha história. Então, as coisas estão acontecendo aí. Que bacana. E aí, assim, conforme você vai participando, você tem mais visibilidade, tanto para o teu salão, quanto para você, pessoa, Tainá, e para ser chamada em outros lugares também. Exato. Então, e quando vai sair o teu, né? O teu evento? Então... É um projeto. É um projeto. Okay, pelo menos é um projeto. Que está no coração meu e da minha social media, que está aqui comigo. E a gente tem muito essa vontade de fazer algo estilo uma imersão dentro do salão, né? Mas aí para mulheres empreendedoras, não só para o ramo da beleza, né? Eu acredito que a gente consegue atingir muito mais pessoas, inspirar muito mais mulheres, porque o ramo do empreender realmente é muito desafiador, né? A gente sabe que é. E a gente, como eu volto a falar, porque isso para mim é muito claro, a gente não aprende a fazer gestão. Então a gente tem que ir muitas vezes batendo a cara, quebrando a cara. Então assim, nesses 14 anos eu já quebrei muito a cara. Então se eu posso ir lá e te ajudar a pegar na tua mão e te dar um conselho ou te guiar, faz isso, eu acredito que fica muito mais fácil. Então, sim, é um projeto que está no coração, a gente fazer uma imersão, um evento, né, dentro do salão, para a gente trabalhar os principais pontos que a gente acredita que realmente é importante um empreendedor ter, que é gestão, liderança, a importância também do marketing, né? Hoje tudo é mídia social. Quem não está aqui, né, se reinventando, botando a cara, seja num podcast ou, enfim, né, numa palestra, vai ficar para trás, né? Eu acredito que vai ser engolido pelo mercado. Então, a gente precisa, sim, estar se renovando, né? A gente precisa, sim, estar em movimento, porque senão a gente vai ficando para trás. Não adianta só fazer muito bem, tem que mostrar que sabe fazer bem, né? Não Exato. adianta só saber e fazer. Tem uma frase que eu sempre falo, a gente precisa parecer ser interessante, né? Acima de tudo, porque a imagem é o que vai impactar em primeiro lugar. Então não adianta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Né? Isso é muito importante, principalmente a gente trabalha na área da beleza, né? A gente vai impactar a nossa imagem. Como que eu vou falar para ti com propriedade que você precisa cuidar do cabelo, ou da sua pele, ou da sua unha, se a minha não vai estar desse jeito? Então, acho que tudo começa em nós, né? Bacana, bacana demais. E online, assim, nunca pensou em lançar algo online, um tipo de curso, treinamento? Como é que tá isso? É um projeto também? É um pós? Eu sou uma pessoa que eu sou muito do presencial. Eu gosto muito do presencial, né? Já também teve ideias de fazer um curso de mechas online, algo assim. Mas hoje eu vejo que o mercado ele tá muito saturado disso, entende? Acho que é algo também que meio que banalizou. Hoje por R$49, R$39, tu vai lá e tu compra um curso. Então, eu sou muito do 1 a 1, sabe? Eu acho que isso aqui que a gente faz, eu acho que tem muito mais conexão do que você ir lá e comprar um curso online. Eu mesmo comprei um curso esses dias de... Nem lembro do que foi. Tá lá o curso, eu nem assisti. Então, eu acho que o digital, ele veio sim para ajudar a gente, mas eu também acho que essa conexão das pessoas está se perdendo. Então, quando você faz algo mais humanizado, mais presencial, eu acho que tem muito mais conexão e impacta muito mais. Você falou de mechas. Tem algum tipo de especialização sua nisso ou no teu salão que tu diz, cara, você vai lá para resolver isso? Como é que é isso? Tu se diferencia em algo assim? Sim, eu sou especialista em mecha, né? Ao longo desses 14 anos, eu me desenvolvi mais nas técnicas de mechas. Então, sempre estou fazendo cursos em relação a isso. Sempre dentro da tendência, né? Sempre dentro do que está no mercado. Mas também sempre trabalhando com muita segurança e com a saúde do fio. Então, antes de qualquer mecha, precisa ter o cuidado do cabelo. Então, eu dentro do salão sou especialista em mecha. Tem outros profissionais também que são.
Além disso, tem uma profissional que ela é especialista em cabelos cacheados, ondulados e cabelos naturais, que agora, inclusive, também, né, essa busca pela naturalidade está muito em alta. Eu acredito que a gente já passou um pouco daquela era do muito, sabe? Assim, os cílios muito comprido, alongamento de unha muito grande, sobrancelha extremamente marcada, aquelas mechas, aquele cabelo extremamente loiro. A gente está voltando muito mais para a área da naturalidade. Então, acho que quando a gente foca mais nisso também, na essência da pessoa, acaba que a gente consegue, né, trazer uma autoestima, acho que muito mais segura, porque realmente é a essência da pessoa. Aí, além disso, eu tenho as minhas manicures, que também são especialistas. Uma é mais em alongamento, esmaltação em gel, a outra gosta mais de unhas tradicionais, podologia. Então, cada uma tem um ponto aonde se dá melhor. Entendi. E o que tu percebe que transforma na pessoa quando ela vai lá e sai, assim? Isso é importante para teu dia a dia, para tu saber se tá fazendo certo ou não? Essa satisfação do cliente na hora que ele sai, de repente ele tira uma selfie lá e te marca e te agradece. Que é isso para ti? Para mim é gratificante. Semana passada eu atendi uma cliente, inclusive era a última cliente do dia, já estava tarde, e ela me falou uma coisa que me marcou muito, e eu fui para casa aquele dia com o coração assim cheio de alegria. Ela virou para mim e ela falou que uma das metas dela nesse ano era se cuidar mais. Ela colocou isso realmente no quadro dela do sonho, que ela queria tirar um tempo a mais para ela estar mais presente no salão, fazendo mais o cabelo, fazendo mais a unha. E ela falou: eu não poderia deixar de te agradecer porque você tornou isso algo muito mais leve para mim. Então, obrigada. E aquilo para mim foi muito importante, porque às vezes a gente acaba caindo no automático do dia a dia, né? A gente tá ali atendendo, tá cansada, tá sempre dando o melhor para cada cliente. E isso, sim, acaba que suga, né? Então, no final do dia, tu ouvir isso é muito gratificante. Então, quando eu consigo entregar algo que a cliente realmente quer, aquela realização, aquele cabelo lindo, maravilhoso, ou as outras meninas, quando fazem uma transformação, é tão gratificante a gente ver. Por isso que eu sempre falo para elas, aqui a gente não vende cabelo. A gente vende amor, a gente vende autoestima, a gente vende cuidado, a gente vende beleza, porque é isso que eu acredito. É mais do que um cabelo. É realmente aquela entrega com amor e com autoestima. Uau, muito legal. E às vezes a gente se auto-sabota, né? Será que eu tô bem mesmo? Será que eu tô fazendo o trabalho certo? Será que as pessoas estão gostando? E que bom que tem essas pessoas que falam, né? Simplesmente falam que se sentiram bem. Ou, de repente, algo que não deu certo também é importante pra gente melhorar, né? A gente tem que ter essa humildade e tudo mais. E tu não pensa em tornar isso prática do dia a dia ou instigar tuas clientes pra falar isso, de repente tu conectar isso com a internet, impulsionar isso também é bom pra pessoa e pro salão, de repente fazer um plano disso. Como é que tá o teu digital? Então, a gente, nesse processo de pós-venda, a gente instiga muito a cliente em dar um feedback pra gente, porque isso é muito importante. Então, muitas vezes, ou eu mesma mando um áudio pra minha cliente: oi, tudo bem? Como é que tá o teu cabelo? Porque a gente entende que quando a gente faz um processo, principalmente químico, ele é uma transformação, tanto uma adaptação visual como uma adaptação para o fio. Então, eu sempre explico para a cliente que às vezes vai levar uns 15 dias até ela se adaptar com o novo visual, o cabelo também se acostumar com o novo corte. Então, a gente sempre está trabalhando muito, né, esse feedback, pedir um retorno para a cliente de como ela está se sentindo, para a gente realmente colher mensagens que acabam aquecendo aí o coração. Mas confesso que às vezes a gente acaba deixando de postar isso, porque querendo ou não é uma prova social, né? E a gente às vezes acaba deixando de postar, porque eu também uso isso mais como algo interno, pra gente saber se a gente tá no caminho certo, como tu mesmo comentou, né? Os feedbacks, até mesmo quando não são positivos, eles também são de grande valia, pra gente saber aonde a gente precisa melhorar. Então, eu acabo trabalhando esse retorno da cliente mais no interno, pra saber se tem algum ponto que precisa melhorar, ou pra realmente passar esse feedback pra própria profissional. Olha só, a cliente gostou, ela tá feliz. Então, eu trabalho mais internamente, acabo não postando tanto isso como talvez deveria, né? Talvez um teste, né? Sei lá, vai que dá certo. E nesses 14 anos, acredito que evoluiu demais a questão de produtos, né? Então, sei lá, shampoo, tô falando que coisa que eu sei, né? Shampoo, Sim. condicionador, creme, sei lá. O que tu percebe, assim, que mudou demais, que era muito difícil no passado e agora simplificou e que tá mais acessível, de repente? O que tu enxerga disso?
Assim, o que eu percebo é que realmente mudou nos produtos, além da tecnologia, né? Que hoje a gente tem produtos muito mais tecnológicos. A gente tem uma gama de produtos muito maiores. Por exemplo, há 14 anos atrás, nem precisava falar tanto, sei lá, uns 8 anos atrás, a gente não tinha tantos produtos para cabelos naturais como a gente tem hoje, né? Antigamente, só era bom se você era lisa, né? Você tinha que ter o cabelo liso, as pessoas não sabiam cuidar do seu cabelo natural, não existia produtos. E hoje a gente vê que a tecnologia, né, desenvolveu muitos produtos para cabelos naturais. Outra coisa que eu percebi também no passado, a gente só tinha químicas muito mais agressivas, né? Produtos muito mais fortes. Quando saiu o alisamento, era progressiva, com formol. Vendia-se formol na farmácia, onde você poderia comprar o formol puro e colocar dentro do teu produto, né? Hoje em dia, graças a Deus, a Anvisa, ela bloqueou isso, né? Você não pode mais comprar. Os produtos com formol tem que ter uma quantidade muito baixa, né? Ali dentro. Então, eu vejo que a tecnologia, ela evoluiu, mas para um olhar mais cuidando da saúde do cabelo. Antigamente não se falava em tratamento capilar, em terapia capilar, em fazer uma hidratação no cabelo. A cliente ia no salão, descoloria o cabelo, tu passava um shampoo roxo, né, um shampoo matizador e mandava a cliente embora. Hoje em dia é um processo totalmente diferente, com muito mais cuidado. E eu acredito muito nisso, porque eu penso que se a gente não cuidar do cabelo, daqui a pouco a gente não vai mais ter cabelo para trabalhar. Então, eu percebo que realmente a tecnologia ela veio evoluindo e trazendo muito mais segurança, tanto para o profissional como também para a cliente. Muito bom. E para onde vai isso? Assim, tu acredita que cada vez mais vai para essa questão de natural, de ser mais... ter mais cuidado, principalmente o pós-venda ali, quem ganha o jogo é quem está cuidando do cliente depois, que ele fez o primeiro procedimento, que tentou guiá-lo para algo mais natural? Sim. Eu acredito que cada vez mais a gente vai entrar na era da naturalidade. Como eu falei, a gente saiu da era do muito, onde tudo era muito, e agora a gente está indo para a era do natural. Principalmente a gente vê como existe hoje processos progressivos, né? Então, por exemplo, despigmentação de sobrancelha, ou processo de a pessoa que tinha alisamento, você faz um processo para retirar o alisamento do cabelo. Então, a gente está trabalhando muito mais com a naturalidade. Então, sim, eu acredito que o cuidar, né? Enfim, qualquer área da beleza vai ser crucial para você continuar firme e forte no mercado. Eu acredito que a terapia capilar é o futuro, né? O cuidado com os cabelos, com os fios, é o futuro, né? Na área do cabelo. As clientes vêm procurando muito menos o processo de alisamento, né? Elas procuram muito mais processos de cuidar. Eu queria alguma coisa para reduzir o frizz, mas eu não queria fazer um alisamento. Então, você estar por dentro disso, para você oferecer um produto para suprir a necessidade da cliente, que seja mais tecnológico, menos agressivo, vegano, não testado em animais, com certeza você ganha cliente e você vai ficar mais forte no mercado. Bacana. E tu acredita que isso vem de uma mudança de geração também? Olha, eu acho que faz sentido a mudança de geração, porque a gente está numa geração que as pessoas estão se cuidando mais, né? Estão prezando mais pela saúde como um todo, né? Eu vejo que as pessoas hoje... Menos álcool, menos cigarro, né? Exato, até baladas, né? Menos balada, antigamente, quantas baladas tinhas que hoje fecharam, até mesmo no nosso litoral, né? Existiam baladas que, meu Deus, eram um sucesso e hoje em dia acabaram tendo que se reformular, fazendo um lounge mais no final da tarde, ter um almoço, algo mais nesse sentido, porque as pessoas não querem mais virar a noite na festa. Então, sim, eu acho que o estilo de vida das pessoas vai refletir em todas as áreas, né? Tanto saúde quanto na beleza também. Bacana. Eu quero entrar um pouco na área comercial agora. Eu gostei que você falou de meta. Como é que funciona isso? Depende, é a meta por cadeira, por pessoa, de tempo? Como é que é? Como é que estipula isso tudo? Então, na verdade, eu sempre tento mudar, né? E sempre tento trazer isso de uma forma natural e leve, porque quando a gente fala meta, a pessoa já se sente pressionada automaticamente, né? Então, eu sempre tento engajar o meu time pra gente fazer aquela meta acontecer, mas de uma forma leve. Então, a gente trabalha com metas de, por exemplo, serviços adicionais, que é a meta desse mês, né? Então, aonde a profissional oferece um serviço adicional para cliente e ela vai ranqueando isso num ranking que a gente tem. Então, vai ter o ranking de quem está no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro, e quanto mais serviços adicionais
adicionais ela fizer, ela vai pontuando e vai gerando um valor para ela a mais, para ela ganhar como bonificado no final do mês. Até nessa reunião que eu fiz 1 a 1 com elas, eu perguntei para cada uma, numa meta, o que te motiva? Porque eu também entendo que as pessoas são diferentes. E talvez para você o que vai motivar é o dinheiro. Mas para uma outra pessoa o que vai motivar é ter uma folga. É ganhar um vale jantar para sair jantar com o marido. Então eu também sempre tento entender mais a fundo, né, o que vai motivar a minha colaboradora em uma meta para a gente realmente conseguir atingir aquilo de uma forma mais natural, mais saudável. Porque às vezes assim, você coloca uma meta e aquilo para a pessoa não motiva. Porque às vezes para ela não é interessante. Ou, por exemplo, vamos fazer um happy hour com chopp. Aí tu descobre que tem uma colaboradora que nem chopp bebe. Então, acho que é importante a gente entender um pouco mais a fundo. Então, assim, ao longo desses anos eu já fiz várias dinâmicas com elas. Teve uma vez que eu fiz uma meta de... Elas tinham essa quantidade de stories que elas tinham que fazer por dia e uma quantidade de conteúdos no feed. E a cada semana batida, daí era semanal. A cada semana você batia aquela meta na terça-feira, eu vinha com uma caixa com vários envelopes e elas tiravam o envelope. E daí lá tinha vale R$100, vale iFood, vale massagem com a minha mãe, que elas amam a massagem da minha mãe, vale alimentação, R$100, R$50, vale produto. Então elas... Meu Deus, todo mundo queria bater a meta porque queria pegar um envelope para ver o que é que tinha ganhado. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. Deixa eu ver alguma outra meta que eu já fiz também, que foi legal. Mas de encher a cadeira dela, não. Isso é o teu trabalho, porque essas metas que você me falou é depois que tem uma pessoa na cadeira dela. Vai conversar com a pessoa, vai oferecer talvez um produto. Exato. Né? Sei lá, veio aqui um creme para cabelo diferente, que você gostaria de, né? Enfim. Gostei da tua ideia, fala mais. Como assim? Já gostei. Como assim? Delas encher a cadeira? Não tinha pensado nisso? Porque... Meta de elas trazer uma cliente nova. Exato, é isso que eu tava pensando. Como é que tu faz isso? Até porque, provavelmente, você tem várias clientes recorrentes. Muitas. Tem período, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Qual é a média de recorrência de um cliente? Então, de uma cliente? São só mulheres, né? Só mulheres. Okay. Depende muito, mas a minha média hoje é de 15 a 45 dias, porque tem aquela cliente que vem a cada 15 fazer um tratamento ou fazer um processo na unha, que acaba fazendo uma escova, e tem aquela cliente que faz um procedimento como uma cobertura de branco, algum outro processo químico, que ela volta em X tempo. Mas olha, eu nunca tinha parado para pensar nessa ideia de fazer elas trazerem cliente, porque de fato, hoje... Como eu já estou há 14 anos no mercado e o meu marketing no meu perfil, ele é muito forte, as clientes vêm muito através de mim. E isso também acaba me bloqueando um pouco, porque muitas vezes a cliente chega e ela quer ser atendida por mim. Mas eu hoje tenho os meus horários mais reduzidos devido aos outros trabalhos que eu acabo, né, fazendo dentro do salão, no off. Então, a gente tem um pouco de resistência das clientes quando é para marcar com outra profissional. Mas eu gostei muito da tua ideia. Provavelmente todas elas devem ter Instagram, sim, né? Deve postar coisas do salão, que trabalham e tudo mais. Sim. Provavelmente elas ganham ou não ganham comissão por cada entrega. Ganham comissão. Enfim, aí é uma estratégia tua, mas... Ou elas já estão com as cadeiras cheias sempre, daí não é um problema, esse não é um problema, né? Não, isso a gente sabe que seria o sonho ideal, o mundo perfeito, né? Mas a gente sabe que não. O movimento, ele oscila conforme o mês, né? Então, a gente tem semanas de pico, onde realmente a gente não tem horário, e tem semanas de queda. Então, também são semanas mais estratégicas, onde eu trabalho alguns combos, alguns, né? Enfim, algum desconto, pra gente conseguir atrair as clientes mais para esses momentos, que são mais as semanas no final do mês, né? Que dá aquela queda. Mas olha, eu gostei bastante dessa tua sugestão, já vou colocar em prática. E sazonalidades que você falou agora, por exemplo, quando tem eventos na cidade, datas comemorativas, daí todo mundo quer. Exato, daí todo mundo quer, né? Como agora, por exemplo, passou o Dia das Mães, a gente trabalhou muito, focou bastante nos combos, então a gente vendeu bastante combo, só que também foi bom que a gente vendeu muito cartão presente de combo. Então agora, provavelmente, as mães vão vir agendar esses horários. Então aí,
provavelmente pelas próximas 2 semanas a gente vai ter um movimento bom, maior, e daí na última semana a gente tem aquela decrescente. Então, onde eu trabalho, aí algum combo, algo relâmpago, ou uma promoção de produto, porque quando a gente também... o produto é uma forma também de você trazer a cliente para o salão. Às vezes ela vai lá comprar e já acaba agendando algum outro procedimento, né? Então, é onde eu trabalho também estrategicamente conforme a semana do mês, né? Uau, muito legal mesmo. E tu tem algum tipo de controle de cliente, CRM? Como é que funciona isso? Sim, eu trabalho hoje com o sistema Trinx, já estou com ele também aí há uns 5, 6 anos. É um sistema onde ele é basicamente um CRM, além de fazer o processo de agendamento. Então, a gente consegue acompanhar a agenda lá, né, os agendamentos, e também todo o processo de financeiro, estoque de produto, rankings, relatórios, demonstrativos de resultados. A gente consegue ver quantas clientes vieram no mês, qual que é o pico, o mapa de calor que eles falam, né? Onde tem mais movimentos, horários, dias. Então, ele é muito legal, ele é bem completo nesse sentido. Inclusive, para quem é da área da beleza, eu super indico, porque além dele ser um sistema completo, ele também é um sistema muito fácil de mexer, muito didático. E além disso, eles têm uma versão beta para o celular. Então, a colaboradora, ela consegue ter o aplicativo no celular, onde ela acompanha a agenda dela, consegue fazer agendamento, consegue ver valores de rateio, comissões, né? Então, é bem legal por isso também, porque daí a gente tem também essa facilidade do profissional também ter o sistema em mãos. Uau! E falando em sistema, a gente estava falando um pouco antes do episódio de um novo empreendimento. Sim. Pode falar um pouco mais? Posso, claro. Eu sou sócia também, sócia investidora da empresa do meu marido, que é a Conecta Obras. Então, é uma empresa onde ela faz o mapeamento, né, de todas as obras que estão em andamento a iniciar nível Brasil. Então, a gente mapeia as principais informações, né, de quem está construindo ou reformando por cidades, né? Então, a gente dá ali as principais informações. Endereço da obra, nome do proprietário, engenheiro responsável, data de início, previsão de término, né? Então, a gente dá todas essas informações. Hoje, a gente também é associado à Apex, a gente já participou de várias feiras, inclusive feiras internacionais, onde a gente expôs na Colômbia, né? Levando a plataforma para lá. Então, a gente já está crescendo, né? Numa demanda muito grande. Agora, recentemente, a gente voltou da Web Rio, que foi a Web Summit que teve lá, né? Que foi muito bacana. E a gente já está colhendo bastante frutos de lá também, no sentido de pessoas vindo atrás da Conecta Obras. Então, a gente está ganhando bastante visibilidade e eu acredito que também o digital, ele é o caminho, né, para muitas empresas, muitos negócios. A gente conseguir otimizar, né, tudo isso no digital, acho que é uma grande oportunidade. Uau! Nada a ver com o ramo atual, né? Nada a ver. E olha que eu tentei trabalhar aí na Conecta também. Uau! Não deu muito certo. Meu negócio é cabelo mesmo. Mas eu vejo muito a questão de relacionamento com o cliente, que combina. Porque relacionamento com o cliente né? Não vou dizer que é igual, mas ele precisa ser bem atendido para ser satisfeito. E isso em qualquer negócio. Com certeza. Mas é um mercado agora, tecnologia, SaaS, provavelmente o cara paga mensal para usar essa plataforma. Concorrência, E quem que é o público-alvo? Todo mundo que trabalha com algum tipo de material para obra. Então, seja piso, porta, janela, vidro, tinta, material de construção, madeira. Meu Deus, bastante coisa, Meu né? Deus, mais de 500, né, segmentos aí, né? Então, todo mundo que vende algum produto para a obra pode ter acesso, né, à ferramenta para, por exemplo, aqui, eu tenho uma loja de material de construção em Rio do Sul e eu gostaria de saber quem está iniciando uma obra, tanto em Rio do Sul quanto região. Então, a gente consegue fornecer, né? Então, se você atende Rio do Sul, Laurentino, Agronômica, Lontras, a gente consegue fornecer, né, todas essas informações por cidade, quantas obras tem em cada cidade, né? Então, e tu consegue ir lá, entrar em contato, que é aquela história. Hoje, as pessoas, elas tem uma venda muito, muito passiva, muito parada, né? E a gente precisa ter um processo de venda mais ativo. Então, não dá para você esperar o cliente vir até você. Você precisa ir até o cliente. Então, a gente oferece esse lead para você ir até o seu cliente, né? Ir lá e oferecer o produto, né? O seu serviço, enfim. Muito bacana. É uma nova jornada. Sim.
Coisa linda. E como é que é o dia a dia da Tainá, assim? Qualquer hora acorda, o que se alimenta, treina, não treina, o que lê? Espiritualidade, como é que é isso tudo? Então, o meu dia a dia, ele... De manhã, na parte da manhã, tirando sexta e sábado, é os dias que eu tiro mais para me dedicar realmente para mim, para minha casa, né? Porque também a gente, além de empreendedora, a gente é mulher, então a gente tem todos os nossos outros afazeres, né? Então é o momento que eu dedico mais para isso. Faço academia, treino 3 vezes na semana. Sou muito conectada com Deus, mas mais comigo, eu e Ele, né? Hoje não frequento nenhuma igreja, mas eu me considero uma pessoa cristã, né? Sempre estou buscando a Deus, mas de uma forma mais né? Uma conversa one-to-one. Exato, exatamente. 1 a 1. Eu e ele, isso aí. E tento me alimentar muito bem, né? Dentro do possível. Já diminuí bastante o açúcar, fiz alguns desafios para diminuir, né? Que foi algo bem desafiador, mas a gente está sempre aí no processo de tentar se alimentar melhor, porque eu também acredito que a nossa disposição, ela começa pela nossa alimentação. Então, eu percebi que como eu mudei a minha alimentação de uns meses para cá, eu tenho melhorado muito mais, e minha disposição também tem melhorado. Eu perdi, eu acho que uns 7, 8 quilos aí de novembro para cá, e realmente eu tenho percebido uma melhora bem grande na minha disposição. Faço academia, faço massagem, como eu tenho muita dor nas costas, então é algo que eu realmente faço, porque a gente entende que a gente precisa se cuidar. Quando eu entendi isso, que eu precisava me cuidar, eu precisava estar bem para atender bem, o jogo virou. Muitas vezes eu trabalhava 16 horas por dia, não tirava tempo para me alimentar, não treinava, não dormia bem, e eu via que de fato isso impactava no meu resultado, tanto no atendimento como também na entrega do meu trabalho. E quando eu ressignifiquei isso, virei a chave, comecei a entender que eu não precisava me matar tanto em trabalhar, que eu precisava ter uma qualidade de vida melhor, me cuidar. Nossa, hoje eu chego no salão, o meu horário de iniciar é 1h, então eu chego já feliz, já chego muito mais motivada para trabalhar do que muitas vezes antes eu chegava cansada, desanimada, esgotada, mentalmente e fisicamente. Então, quando eu comecei a me cuidar, eu vi que realmente isso refletiu também no meu trabalho. Então, hoje é algo que eu não abro mão. Leituras. Gosta de ler, não gosta? Então... Você tá lendo o que agora? Eu e a leitura é um relacionamento bem complicado, assim. Eu gosto muito de ler, mas muitas vezes eu não consigo encaixar a leitura no meu dia a dia. Agora eu tô lendo um livro, eu sempre tento ler no tempo que eu faço um cardio na esteira, que eu consigo caminhar e ler o livro. Então eu tento ler naquele momento que eu estou fazendo cardio, mas não é todos os dias que eu consigo fazer, então por isso eu não consigo ler todos os dias. Eu tô lendo o livro que é o Poder de Desagradar as Pessoas. Eu acho que é algo assim, O Poder de Desagradar as Pessoas. Eu acho que é isso, que é mais um livro que eu tô mais no início dele, mas é mais ou menos isso. A gente muitas vezes acaba dizendo não pra gente e sim pros outros. Então, porque a gente tem o medo de desagradar. E isso é algo muito forte em mim. Então, eu tô tentando trabalhar isso e agora eu tô lendo esse livro e eu acho que vai ser bem bom. Que legal. E eu gosto mais de livros nesse sentido, assim, mais de desenvolvimento pessoal. Não sou muito de ler livros mais relacionados a dinheiro, mais negócio, gestão, eu acho um pouco chato. Eu gosto mais de livros de desenvolvimento pessoal mesmo. Bacana. E hobbies? Se dá tempo de hobbies? Pior que não dá tempo de hobby. O meu único hobby é, uma vez por mês, sair com uma amiga minha pra jantar. É a única coisa que eu faço de diferente, assim. E no mais, é a rotina mesmo do dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da rotina. Então, muitas vezes até... vamos sair, fazer alguma coisa. Não é algo que eu gosto. Eu gosto de ir pro trabalho, chegar em casa cedo, dormir cedo. No outro dia acordar, fazer ali a minha academia, né? O meu almoço. Eu sou mais da rotina, então eu acabo não saindo. Aí hoje também tá bem na moda jogar beach tênis, pádel, vôlei. Mas são coisas que eu acabo não podendo fazer, porque eu já tenho alguma lesão no meu braço por conta do movimento repetitivo do trabalho, então eu também acabo não me motivando muito a fazer nada desse tipo. Mas tu acaba viajando bastante também agora para palestra e tudo mais, e já acaba virando um hobby, mas é um hobby meio trabalho, né? Sei como é. É
Unindo as duas... descanso barra trabalho, né? Acho que ainda não virou um hobby, mas meu sonho é me viajar ser o meu hobby, né? Que daí eu vou poder viajar muito mais. Mas hoje a gente acaba, sim, conciliando mais, quando vai viajar para trabalho, a gente acaba descansando também. Porque muitas vezes parar só para fazer uma viagem de descanso acaba sendo um pouco corrido. Então, ultimamente, as últimas viagens que a gente fez, a gente conseguiu conciliar nesse sentido. Mas eu acabo viajando bastante, principalmente para São Paulo, né? Aquela região mais de lá, porque tem muitos cursos para lá, né? O meu gestor é de lá também, então eu acabo participando de bastante eventos. Daí vou bastante para lá também. Bacana, bacana demais. Tainá, algo que a gente não conversou, que gostaria de trazer, que a gente esqueceu de tocar, algum tipo de assunto? Se não, uma mensagem que você queira deixar, uma frase que você acredita, um livro, alguma pessoa, alguém, um mentor, enfim, algo que te inspire. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é a frase da minha vida, que em muitos momentos difíceis e desafiadores eu utilizei essa frase e ela me ajudou muitas vezes, que é: tudo que não causa minha morte faz com que eu fique mais forte. Então, muitas vezes, quando eu estou passando por um processo difícil ou até mesmo algo que me desafia, eu vou usando essa frase como um mantra. Tudo que não causa minha morte faz com que eu fique mais forte. Porque eu entendo que a vida é isso, né? É a gente estar sempre em movimento e estar sempre se fortalecendo. E por mais que às vezes os desafios vão vir, se aquilo ali não te matar, tu vai ficar mais forte. Uau, perfeito. Muito bom. Precisava ouvir isso também. Olha só. Muito bom, obrigado. De nada. Tainá, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua história. Com certeza aí vai impulsionar bastante gente, inspirar bastante gente. E que seja um sucesso, tanto o salão quanto essa empresa de tecnologia. Eu sou da área de tecnologia e é muito legal trabalhar nessa área também, né? Vou defender agora aqui o meu peixe. Sim, tá certo. Mas é muito bacana também. É desafiador como qualquer outra. Exato. Mas é bacana e parabéns demais pela tua Obrigada. trajetória, né? Que é só o começo ainda, né? Tem muita Sim. coisa aí por vir. Com certeza, é só o começo, grandes passos, né, irão ser tomados daqui em diante. E eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui conversando contigo e que venham mais vezes. Tá bom, obrigado demais. Obrigada também. Gente, muito obrigado, até a próxima. Valeu!